As palavras são as coisas? Muitas confusões surgem quando, em filosofia, não tornamos claro qual problema exatamente nós estamos tratando. No vídeo em que eu apresentei o conceito de verdade, algumas pessoas me mandaram as seguintes sentenças. 1. A verdade só está em Jesus. 2. A verdade está no mundo das formas. E 3. A verdade é a coisa em si. Quais são as confusões que estão vinculadas a essas três sentenças? É o que vamos ver hoje a partir da filosofia da linguagem. Eu sou o Paulo Henrique e esse é o canal Filosofia Urgente. O filósofo alemão Gottlob Frege fez uma análise brilhante da linguagem no final do século XIX. Para ele, a maior parte das expressões linguísticas tem três elementos. Um sinal gráfico ou fônico, um sentido, que é a conotação, como por exemplo a sentença "a manga é verde", tem um duplo sentido, uma dupla conotação, e, por fim, as expressões teriam uma referência, que é a denotação, o objeto ao qual nos referimos. Tudo ficaria bem se ficássemos por aí. Acontece que Frege observou que algumas sentenças declarativas tinham sentido, têm sentido, mas não têm referência. O exemplo que ele deu foi o corpo celeste mais distante da Terra. Ora, esta sentença ela tem sentido, mas não tem referência, porque para cada corpo celeste descoberto mais distante da Terra, se e somente se o espaço for infinito, haverá mais um e assim infinitamente. Portanto, esta sentença não tem sentido, mas não tem referência. Um aluno de Frege, Rudolf Carnap, insistiu neste caráter das sentenças, ou como ele chamou, das pseudo-sentenças, essas falsas sentenças que fingem declarar ou dão a impressão de declarar algo sobre o mundo, de descrever como o mundo é, quando na verdade não descreve nada. Carnap insistiu no fato de que estas pseudo-sentenças fizeram um estrago na história da filosofia. Ele deu dois exemplos cômicos, se não fossem trágicos. As sentenças: esta pedra está triste e o número 7 está gordo. Ora, o número 7 está gordo, diz Carnap, é uma sentença gramaticalmente inquestionável. Ela é carente de referência, ela não tem referência. Porém, temos a impressão de que estamos falando de alguma coisa. Algum filósofo poderia fazer um estudo sobre a gordice do número 7 e discutir o quanto que ele deveria emagrecer, etc, etc. Brincadeiras à parte, quero lembrar um outro importante pensador, filósofo, linguista, Noam Chomsky, que cunhou a seguinte frase para expressar estes mesmos problemas da linguagem. A frase foi a seguinte: incolores ideias verdes dormem furiosamente. Veja, não há nenhum problema gramatical com esta sentença, porém o sentido dela é alarmante. Dá a impressão de que estamos falando de algumas coisas, quando na verdade não estamos falando de nada. E boa parte da filosofia, segundo essa corrente, foi feita com base no fato de que a linguagem comum nos permite formar sentenças gramaticalmente impecáveis, entretanto, não falam sobre absolutamente nada. Tem sentido, mas não tem referência. Obviamente que as sentenças sem referências têm um valor estético. Afinal de contas, a linguagem também é utilizada para comunicar e expressar emoções. Portanto, as sentenças sem referências, mas com sentido, elas são muito bem usadas em poemas.
Me ocorre agora uma sentença feita por Manuel de Barros em um poema dele, que foi a seguinte: para limpar as palavras, uso bosta. Evidentemente que você não imaginou na sua cabeça o poeta utilizando fezes para limpar um dicionário. Então, existem um grupo de sentenças que podem ter sentido, mas não tem referência, não sabemos do que estamos falando, mas a linguagem nos permite falar. Basicamente, a linguagem tem três funções. Uma função expressiva, exatamente comunicar, provocar emoções, e os poemas falam muito sobre isso, a literatura de um modo geral. A linguagem também tem a função diretiva, que é interferir, causar, provocar ações ou impedir ações, ordens, pedidos. E a linguagem também tem a função informativa, que é de descrever como o mundo é, como as coisas são. Então, no exercício filosófico, na atitude filosófica, uma das primeiras coisas que devemos nos perguntar, e é isso que essa tradição analítica busca, é do que estamos falando afinal. Tornar clara a linguagem e qual é o propósito de se usar certo tipo de linguagem. Evidentemente que muito do nosso discurso vai se confundir entre a função informativa e a função expressiva. É necessário, portanto, a distinção. Caso contrário, a filosofia termina por falar nada sobre nada. E você, o que acha sobre isso? E aqui chegamos ao problema da verdade. Porque frases como "a verdade está no mundo das ideias", veja, quando se coloca um artigo definido na frente de um substantivo abstrato, tem-se a impressão de que estamos falando de uma coisa. No vídeo anterior, eu apresentei o conceito de verdade como correspondência. Isso significa que o uso da palavra verdade pode ser e deve ser muito interessante para resolver a questão o que é a verdade, quando a palavra é usada como adjetivo, qualificando uma sentença declarativa. Vou deixar aqui embaixo o link para o vídeo sobre a verdade. Então, quando as pessoas falavam "a verdade", pontinho, 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 elas estavam fazendo um uso substantivado da palavra verdade, que nos leva a outros problemas e nos leva a uma confusão enorme, a um ringue, a uma torre de Babel em que aqueles que têm em mente o uso substantivado e aqueles que estão usando a palavra como adjetivo. Afinal de contas, a palavra verdade não é como a palavra cadeira. Ao não clarificar sobre o que exatamente estamos falando, perguntas como "o que é a verdade?" pode nos levar a um imenso ringue no qual todo mundo fala e ninguém se entende. É a famosa Torre de Babel. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário, a sua contribuição, compartilhe, veja na descrição deste vídeo como apoiar o nosso canal, mande a sua resposta e até o próximo. Um forte abraço!